E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a esta nossa análise, onde a gente vai fazer uma viagem no tempo absolutamente fascinante sobre um conceito que dita a forma como todos nós vivemos hoje em dia, o trabalho. Nós vamos traçar essa evolução desde uma era de pura abundância natural até chegarmos, à tirania do nosso relógio moderno. Sabe aquela rotina diária pesada, aquele suor constante só para garantir a sobrevivência? A gente costuma presumir que isso é uma característica intrínseca da natureza humana. É muito comum imaginar os nossos ancestrais distantes vivendo em uma privação extrema, lutando exaustivamente do amanhecer ao anoitecer só para ter o que comer, não é verdade? Mas e se a história real for, na verdade, o exato oposto de tudo isso? Para responder essa questão, a gente traz aqui o estudo do antropólogo Marshall Salins. Ele simplesmente vira o nosso roteiro de cabeça para baixo. Salins classifica as antigas sociedades tribais de produção não como locais de escassez e sofrimento, mas sim como sociedades da abundância, ou até mesmo sociedades do lazer. Isso indica que as necessidades sociais e materiais deles eram totalmente satisfeitas com o nível de esforço que, convenhamos, nós hoje mal chamaríamos de trabalho. Para entender como chegamos até aqui, o nosso roteiro de hoje vai passar por 6 grandes momentos históricos, seguindo essa ordem cronológica, que vai das sociedades tribais até o significado do trabalho nos dias de hoje. Bom, começando pela nossa parada número 1, sociedades tribais e a abundância. O detalhe mais importante para a gente guardar sobre as sociedades tribais é que o trabalho, da forma como a gente entende, como aquela esfera totalmente separada e alienada da nossa vida, simplesmente não existia. Por exemplo, ao observar um jovem Yaualapiti, ali no Xingu, preparando folhas de buriti para o artesanato, a gente percebe que buscar materiais ou comida não era um emprego com horário de entrada e saída. Caçar, coletar ou criar eram coisas profundamente misturadas com os ritos, com os mitos, com as festas e com as relações familiares. Todo mundo da tribo compartilhava o conhecimento e as coisas só eram divididas por idade e sexo. Era tudo integrado de forma muito orgânica com a vida social. E quando a gente olha para os números, é um choque de realidade. 3 a 5 horas, esse era o tempo de esforço diário de muitos povos primitivos. Documentos mostram que os Yanomamis, aqui na Amazônia, dedicavam só um pouquinho mais de 3 horas por dia para a produção. Já os Kung, lá no deserto do Kalahari, gastavam em média 4 horinhas. Qual era o grande segredo deles? Uma intimidade profunda com a natureza. Eles tratavam os recursos não como algo que precisava ser extraído à força, mas como um presente literal da mãe natureza. Vamos avançar então para a nossa parte 2, antiguidade, escravidão e servidão. É na era clássica que aquela integração super relaxada das tribos some do mapa e dá lugar à coerção violenta. E olha só, a nossa própria língua carrega a cicatriz gigantesca dessa mudança. A palavra trabalho muito possivelmente vem do latim tripalho, que significa literalmente um instrumento de tortura. Na Grécia e em Roma, a atividade braçal era vista exatamente assim, como algo torturante, penoso e imposto apenas àqueles que não tinham liberdade. A filósofa Hannah Arendt ajuda a gente a dissecar essa mentalidade. Ela dividiu a visão dos gregos em 3 categorias. Primeiro tinha o labor, que era aquele esforço físico e exaustivo de sobrevivência, submisso à natureza. Depois, a poiesis, que era o trabalho do artesão, criando coisas que duravam mais que o próprio criador. Mas o topo da cadeia, a atividade de maior prestígio, era a praxis, o discurso, a política, a gestão das cidades. O grande pulo do gato aqui é que para a elite ter tempo livre para debater na praxis, o labor pesado precisou ser empurrado à força para as costas dos escravos. Entrando agora na nossa parte 3, a dinâmica feudal. Dando mais um salto no tempo para a Idade Média, a escravidão clássica entra em declínio, mas a exploração ganha uma roupagem nova. O contraste é bem visual. De um lado, a gente tinha o trabalho escravo romano, focado em tarefas como transportar uvas, e do outro, a organização super rígida e milimétrica dos feudos medievais. Mas repare numa coisa, o trabalho continuava super desvalorizado. O que definia se alguém tinha poder ou não na sociedade não era o quanto a pessoa produzia, mas sim a hereditariedade, a religião e principalmente quem era o dono da terra. Os servos não eram propriedade de alguém como os escravos antigos. Mas, nossa, eles passavam longe de ser livres. Eles ficavam presos numa teia absurda de obrigações. Tinha a corveia, que obrigava o servo a trabalhar de graça nas terras do senhor. Tinha a talha, que era praticamente um confisco de uma fatia enorme de tudo que o servo produzia no próprio lote. E ainda tinham as banalidades, que eram taxas abusivas cobradas até se o cara quisesse só usar o forno da aldeia para assar um pão. Foi uma exploração pesadíssima que preparou o terreno para o que viria a seguir. O que nos leva à parte 4,
a gênese do trabalho moderno. Quando a Idade Média acaba e o capitalismo começa a dar as caras, forçar as pessoas a trabalhar já não era tão viável. Então a sociedade precisava ser convencida de que trabalhar para os outros era algo, vejam só, digno e positivo. Mas na prática, foi um processo de perda total de autonomia em 3 etapas. Primeiro rolou a cooperação simples, onde os artesãos perderam o controle do espaço e das matérias-primas e passaram a responder aos comerciantes. Depois, na manufatura, o artesão deixou de fazer o produto inteiro e virou responsável por só uma etapa bem repetitiva. E aí, por fim, veio a maquinofatura nas grandes fábricas. As máquinas passaram a ditar o ritmo de tudo e os seres humanos viraram praticamente peças de reposição desse maquinário. E aqui entra o grande paradoxo. O trabalhador industrial era considerado no papel uma pessoa livre, mas quando a gente olha os dados da Revolução Industrial, a realidade é muito dura. Ali entre 1750 e 1850, as jornadas semanais na Inglaterra e na França dispararam para até 80 horas por semana. Pensem nisso. Para colocar em perspectiva, a gente saiu daquelas 3 a 5 horas por dia nas tribos para um regime de 80 horas semanais. Essa tal liberdade se transformou na maior carga ininterrupta de trabalho de toda a história humana. Estamos na parte 5 agora, a disciplina do capitalismo. A grande questão é como eles conseguiram fazer as pessoas aceitarem turnos de 80 horas. O sociólogo Max Weber notou que o trabalhador era legalmente livre, claro, mas na prática ele era forçado a aceitar isso simplesmente para não morrer de fome. E para isso funcionar, as instituições sociais operaram em conjunto para formatar a nossa mente. A igreja começou a pregar que quem não trabalhasse não seria abençoado, tornando a preguiça um pecado. Os governos criaram leis duríssimas para prender quem estivesse desempregado, acusando essas pessoas de vadiagem. Nas fábricas, o relógio de ponto virou o grande tirano, e nas escolas as crianças já eram doutrinadas com histórias como a da cigarra e da formiga, enaltecendo o suor constante e condenando quem quisesse apenas cantar. Só que ninguém é de ferro, né? O historiador Edward P. Thompson resgata um fato histórico maravilhoso sobre isso. Enfrentando rotinas absurdas de 12 a 18 horas de trabalho por dia, trabalhadores pela Europa inventaram uma tradição brilhante de resistência que eles chamavam de Santa Segunda-feira. Basicamente, era um costume enraizado de faltar em peso na segunda-feira. Era a maneira que eles encontraram para compensar a exaustão da semana anterior e dar um jeitinho de lidar com a brutalidade das fábricas. E assim a gente chega na nossa parte 6, a última, o significado do trabalho hoje. Nossa viagem começou lá na coleta orgânica e mítica das tribos e terminou nesse ambiente milimetricamente controlado pelo relógio que pauta o nosso mês inteiro e até a nossa identidade, né? E para fechar, fica uma provocação filosófica bem profunda para a gente pensar. Lá nas sociedades antigas, a labuta em si não tinha um menor valor. Hoje a gente trabalha para existir, para consumir, para se definir. Mas será que sobrou alguma coisa na nossa rotina moderna? Seja o nosso lazer, o churrasco com a família, ou o nosso descanso, que esteja de fato 100% livre das amarras e das cobranças do nosso ofício? Até que ponto o conceito de trabalho simplesmente engoliu a totalidade de quem nós somos? É algo para se pensar na próxima vez que o despertador tocar. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente e até a próxima!